Hoje temos o imenso prazer de ter conosco, participando aqui do programa, o nosso evangelista Eider Prazeres. É um prazer tê-lo aqui no programa Abrindo a Bíblia. Seja bem-vindo, irmão Eider. Obrigado, irmão Joel. Para mim também uma alegria e satisfação poder aprender, junto contigo e junto com você, o nosso querido ouvinte, nosso querido assistente, que está estudando conosco, que vai participar conosco juntos de mais um estudo de Abrindo a Bíblia. É isso aí, irmão Eider. Nós contamos também com a sua participação. Não quero só participar com ele, eu quero que você, ao assistir este vídeo, comente, apresente seu ponto de vista, escreva aí, isso é muito importante para nós. Em mensagens anteriores, entendemos que a Bíblia apresenta a lei de Moisés, que foi abolida, e a lei de Deus, que é eterna. A pergunta de hoje é: a lei de Moisés tem sábado? Sim ou não? O que você acha? Então, nada melhor do que a Bíblia para nos ajudar a responder essas questões. E nós vamos agora abrir na palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 23, versos 5 a 8. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 desse mês, é a festa dos pães asmos, sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia da festa, tereis uma assembleia santa, não fareis trabalho algum. Apresentareis oferta queimada ao Senhor por 7 dias. E no 7º dia haverá assembleia santa, não fareis trabalho algum. Então o texto aí explica que no primeiro mês lá dos judeus, que era o mês de Abib, no dia 15, o dia seguinte à Páscoa, porque a Páscoa era no dia 14, então o dia seguinte à Páscoa, o dia 15, eles não deveriam fazer trabalho algum. Então, dia 15 de Abib era um sábado, era um dia de descanso, ninguém trabalhava. Era o primeiro sábado que nós encontramos aqui nesta lei cerimonial. Uma Assembleia Santa. Uma Assembleia Santa. Eles se dedicavam só às coisas religiosas, as coisas ali espirituais. E se a gente seguir aí, nem precisa seguir, nesses mesmos versículos, do 5 a 8, explica que o primeiro dia da Páscoa, o primeiro dia da semana da Páscoa, era 7 dias que não comiam pães asmos, pão fermentado, O primeiro dia desta semana, que era o dia 15, o dia seguinte à Páscoa, era um sábado. E o último dia... também Assembleia Santa. Então, o segundo sábado desta lei era o dia 22. 22 de Abib também era um sábado cerimonial. Primeiro dia da festa dos asmos e o último dia da semana dos asmos. Esses 2 dias, dia 15 e dia 22 de Abib, eram sábados que encontramos nesta lei cerimonial. Então aqui já encontramos 2 sábados, Exatamente. ambos no início e no término da semana da Páscoa. Mas há mais sábados e nós vamos continuar no mesmo capítulo. Capítulo 23 de Levítico, versículos 15, 16 e 21. Contareis 7 semanas inteiras desde o dia do sábado, isto é, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe da oferta de movimento. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, serão 50 dias. Então oferecereis uma oferta de cereais novos ao Senhor. E o versículo 21... E fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis Assembleia Santa, não fareis trabalho algum, é estatuto perpétuo em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então, passado ali, olha, dia 14 de Abib era o dia da Páscoa. Dia 15 começava a semana da Páscoa, a semana dos pães asmos. Dia 15, o primeiro dia, e dia 22, que era o último dia, eram sábados cerimoniais. Aí diz o seguinte: o dia seguinte ao sábado, ao primeiro sábado, que era o dia 16 de Abib,
Era o dia das primícias. Contando dali 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 dias a partir do dia 16 de Abibe. Aí chegava o dia seguinte a estas 7 semanas, né, o 50º dia após as semanas, era o Pentecostes, né? Esse penta está muito ligado ao número 5, não é isso? Sim, isso. Então, Pentecostes era o 50º dia após o dia 16 de Abibe. Então, quando dava 50 dias após o dia 16, era o Pentecostes. Este Pentecostes era também um dia que ninguém fazia trabalho algum. Era um sábado, era um dia de descanso. Era um Mais sábado. uma convocação santa. Exatamente. Então, é o terceiro sábado que nós encontramos da lei cerimonial. Se nós continuarmos lendo aí os versículos 24 e 25, irmão Wade, nós vamos encontrar aqui o 4º sábado da lei cerimonial. Versos 24 e 25. Diz assim, olha. Dize aos filhos de Israel, no 7º mês, agora já pulou lá para perto do final do ano, né? O 7º mês. No 7º mês, ao primeiro do mês, terás descanso solene. Um memorial com som de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então aqui nós vemos, né, a festa das trombetas sendo como o 4º sábado descrito aqui no livro de Levítico. Nós podemos encontrar, né, mais uma Assembleia Santa. E não para por aí. Vamos verificar no versículo 27 e 32, que diz o seguinte: o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis Assembleia Santa. Então vos humilhareis e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. E 32, será um sábado de descanso para vós, e vós humilhareis. Guardareis o vosso sábado desde o entardecer do 9º dia do mês até a tarde seguinte. Então nós encontramos aí o 5º sábado da lei cerimonial, né? Era o dia 10 do 7º mês. O 4º sábado era o primeiro dia do 7º mês. E agora, 10 dias depois, era o dia da expiação. Interessante que no sábado 32, no versículo 32, deixa muito claro, né, a expressão sábado de descanso solene. Na verdade, para os israelitas, do ano inteiro, esse era o dia mais solene para eles, o dia da expiação, porque era o dia em que era feita expiação pelos pecados cometidos ao longo do ano. O ano todo eles cometiam pecados, eles iam lá no santuário, confessava o pecado na cabeça do animalzinho, o sacerdote sacrificava o animal e o sangue do animal era levado para dentro do santuário, era aspergido lá dentro. E esses registros destes pecados e confissões de pecados iam sendo acumulados o ano inteiro. E nesse dia aqui era removido esses registros de pecado. O santuário era purificado. E imagine um dia, né, de algo tão solene, de purificar, de registrar, de remover todos os registros de pecado. Então, o povo não fazia nada nesse dia, nenhum trabalho servil. Eles ficavam ali em comunhão, né, orando e, de fato, pedindo perdão a Deus, né, para que Deus, de fato, apagasse os seus pecados. Era um sábado, o dia 10 do 7º mês. E no versículos 34 e 36 nós vemos outro sábado, não é mesmo? Exatamente. Eu vou ler esses versículos. Diz assim, o verso 34. Dize aos filhos de Israel, aos 15 dias deste 7º mês, agora já está no dia 15, né? Aos 15 dias deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia, haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis.
E no versículo 36 dá uma outra ênfase, né? Apresentareis ofertas queimadas ao Senhor por 7 dias. No 8º dia tereis Assembleia Santa, né? E apresentareis oferta queimada ao Senhor. Será uma Assembleia solene, não fareis trabalho algum. Então aqui nós temos o 6º e o 7º sábado, né? Que se incluía na festa chamada Festa das Cabanas. Então, a pergunta que foi feita no início, a lei de Moisés, que foi abolida, tem sábado? Pelo que nós estudamos aqui, na verdade não tem sábado, um sábado, mas tem sábados no plural, né? Nós encontramos 7 sábados nesta lei das cerimônias. 7 sábados cerimoniais. Né? 7 sábados. E um outro detalhe interessante, estes sábados, é muito importante nós termos em mente esse detalhe aqui, estes sábados eram datas fixas, então poderia cair em qualquer dia da semana. Em um ano, poderia cair num domingo, outro ano na segunda, como por exemplo aqui no Brasil nós temos o 7 de setembro, por exemplo, aqui no Brasil, né? Tem ano que cai numa quinta-feira, no outro ano já cai na sexta, no outro ano já cai no sábado. Assim eram estes sábados, porque eram datas fixas. Então poderia cair em qualquer dia da semana. Então aqui nós vemos que algo muito interessante relacionado com os sábados caírem em dias variados, os sábados cerimoniais caírem em dias variados da semana, está ligado com a morte de Jesus. E nós vamos conferir na palavra de Deus que na morte dele, um sábado cerimonial caiu junto com o sábado semanal, com o sábado literal. Abra sua Bíblia aí no Evangelho escrito por João, capítulo 19, versículo 31. E leia conosco. A nossa proposta é que juntos abramos a Bíblia, né? Então vamos abrir a Bíblia, João capítulo 19 e o versículo 31. Está escrito assim: como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Na minha versão diz, pois aquele sábado era especial. Especial por quê? Nós vemos aqui então se realizando, né, de acordo com a palavra de Deus, um sábado duplo, né, caiu. E qual sábado cerimonial caiu nesse dia? O primeiro sábado cerimonial, porque Jesus morreu na sexta-feira, o 6º dia da semana, que naquele ano, aquele dia ali era o dia da Páscoa. O Cordeiro da Páscoa ia morrer e Jesus morreu. E o Cordeiro da Páscoa escapou, né? Porque o sacerdote estava com um cutelo para imolar, mas teve aquele terremoto que rasgou o véu do templo. Nós já comentamos isso em outro estudo, né, anterior. Naquele momento, o terremoto, o cutelo caiu da mão do sacerdote, o cordeiro escapou, mas o real Cordeiro de Deus, Jesus, morreu por nós. No dia 14, na sexta-feira. E o dia 15, naquele ano, né, que o dia 15 era o primeiro sábado da lei cerimonial, o primeiro sábado da semana dos pães asmos, caiu no 7º dia da semana. Por isso dessa expressão, era grande aquele dia. Porque tinha mais do que 24 horas? Não. Tinha o mesmo tamanho em horas dos outros dias. Mas era um sábado, como é que fala nessa versão aí? Pois aquele sábado era especial. Pois aquele sábado era especial. Por quê? Porque era um sábado da semana, o 7º dia da semana, e também era o sábado da lei cerimonial, né? O primeiro sábado da semana da Páscoa, dos pães asmos. E com o rasgar do véu e com o fugir do cordeiro, nós vamos para o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que está escrito: assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova,
ou de sábados? Estes sábados, nós percebemos com este texto que estes sábados foram abolidos. Ninguém deve julgar outrem, condenar outrem por não observar algum desses sábados. Porque estes sábados, estas festas, estas cerimônias, tudo isso aí foi abolido quando Jesus morreu na cruz. Nós estudamos isso com detalhes num outro vídeo, né? Se você não assistiu, assista, né? Que tem um vídeo que comenta sobre que lei foi abolida quando Jesus morreu na cruz. Então, aquela lei das cerimônias, dos sacrifícios, aquela lei que continha estes 7 sábados, ela foi abolida. Então, a partir da morte de Jesus, de lá para cá, não precisamos mais guardar estes sábados cerimoniais. E é o que no contexto o apóstolo Paulo, né, estava mostrando e esclarecendo aos colossenses isso, né, para o contexto dele, para um contexto de conflito, de julgamento, né, entre os judeus convertidos e os novos conversos, né, a questão do sábado, sábados, quais deveriam ser guardados e quais não. E o irmão falou algo muito interessante. Aqui está no plural, sábados, exatamente se referindo aos sábados da lei cerimonial, porque lá não tinha apenas um sábado, mas tinham vários, né? Encontramos 7 nesse estudo. Sábados. Resumindo o que estudamos hoje, podemos dizer que a lei de Moisés tem sábados. Tais sábados apontavam para Jesus e seu ministério terrestre e celestial. Quando Jesus morreu, cravou na cruz a lei de Moisés com todos aqueles sábados, não sendo mais necessário observar os mesmos. Agora fazemos outra pergunta. E na lei de Deus, tem sábados? Você quer saber? Assista o próximo vídeo, pois vamos falar exatamente sobre isto. Mas tem outros que também precisam saber. Por isso, por favor, se inscreva neste canal. Aperte o joinha, comente, compartilhe e não se esqueça de apertar o sino para te avisar quando for postado o vídeo da próxima semana. Até lá!